João, capítulo 1. O Verbo encarnado e o testemunho de João Batista. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e Deus era o Verbo. Todas as coisas vieram a existir por meio dele, e sem ele nada veio a existir. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz na escuridão resplandece, e a escuridão não o compreendeu. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, que veio como testemunha para que testificasse da luz e para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz. Era a luz verdadeira, aquele que, vindo ao mundo, ilumina todo o homem. No mundo ele estava, e o mundo por meio dele veio a existir, e o mundo não o conheceu. Veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu a eles autoridade de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no nome dele, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homem, mas da vontade de Deus. E o Verbo carne se tornou e habitou entre nós, e vimos a glória dele, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele do qual eu disse: O que vem após mim tem precedência sobre mim, porque antes de mim era. Pois da plenitude dele todos nós recebemos, e graça sobre graça. Porque a lei por meio de Moisés foi dada, a graça e a verdade por meio de Jesus Cristo vieram a existir. A Deus ninguém jamais viu. O unigênito de Deus, que está no seio do Pai, este o revelou. E este é o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: Quem tu és? E ele confessou, não negou, confessou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram: Quem então és tu? És Elias? E ele disse: Não sou. És tu profeta? Respondeu: Não. Disseram então a ele: Quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? E João disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os enviados eram da parte dos fariseus. E interrogaram a João e disseram: Por que então batizas, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu dizendo: Eu batizo com água, no meio de vós está um a quem vós não conheceis, aquele que vem após mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da sandália. Estas coisas aconteceram em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus vindo a ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um homem que tem precedência sobre mim, porque antes de mim era. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, por isso vim eu batizando com água. E João testificou dizendo: Vi o Espírito descendo como pomba do céu e permaneceu sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me enviou a batizar com água, aquele me disse: Sobre quem vires vir o Espírito descer e permanecer sobre ele, este é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifiquei que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava novamente ali com 2 de seus discípulos, e olhando para Jesus, que andava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no falar e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo-os seguindo, disse-lhes: Que buscais? E disseram a ele: Rabi, que traduzido significa mestre, onde estás permanecendo? E Jesus disse: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus permanecia, e com ele permaneceram naquele dia.
Era cerca da hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram de João e o seguiram. Ele encontra primeiro seu próprio irmão Simão e lhe diz: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e levou-o a Jesus. Jesus, olhando para ele, disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que traduzido é Pedro. No dia seguinte, quis Jesus sair para a Galiléia e encontra Filipe, e Jesus lhe diz: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, da cidade de André e Pedro. Filipe encontra Natanael e lhe diz: aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, o achamos, Jesus, filho de José de Nazaré. E Natanael lhe diz: de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Filipe lhe respondeu: vem e vê. Jesus então viu Natanael vindo a ele e disse a respeito: eis verdadeiramente um israelita, em quem não há engano. Natanael lhe disse: de onde me vês? Respondeu Jesus: antes que Filipe te chamasse, estando tu debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus lhe disse: por que te disse, eu te vi debaixo da figueira, crês? Maiores do que estas coisas verás. E disse: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Análise contextual. O Evangelho de João começa com uma formulação teológica profunda sobre o Verbo eterno, vinculando Jesus à criação, Gênesis, e afirmando sua divindade. Menciona lugares como Betânia e o Jordão, relevantes no contexto do ministério de João Batista. Historicamente, o texto reflete a tensão entre os líderes religiosos e os novos seguidores de Cristo. O título Rei de Israel sugere implicações messiânicas desafiadoras à ordem romana. Destaca-se a formação de um grupo novo em torno de Jesus, a partir de discípulos comuns. É central a ideia de Jesus como Cordeiro de Deus e como revelação do Pai, acima da antiga mediação da lei. Religiosamente, é central a ideia de Jesus como Cordeiro de Deus e como revelação do Pai, acima da antiga mediação da lei.